o apóstolo aqui fala a respeito das relações no trabalho, né? Eu quero colocar dessa forma, porque a situação é diferente. No passado, existia uma situação de escravidão, como eu disse. O Império Romano tinha um grande número de escravos, né? Todas as pessoas dominadas eram escravos. E, por certo, muitos crentes, até da igreja aqui, eram escravos, ou eram servos, ou trabalhavam como servos. E ele começa a citar aqui essa relação do servo para com o seu senhor. Eu queria aplicar aqui para nós, hoje nós não temos escravidão, mas nós temos muitas situações em que, de repente, o ambiente de trabalho parece uma escravidão. Não é verdade? Às vezes, você debaixo de uma liderança, de um chefe, de um patrão, você se sente escravizado, né? E a gente precisa de orientação da palavra de Deus, como a gente vai viver numa situação assim, né? A recomendação da palavra de Deus é muito simples, né? Simples. Ela fala que quando nós temos uma relação de trabalho com alguém, em primeiro lugar, a relação tua de trabalho não é com aquele local, com aquela pessoa. A primeira relação nossa é com Deus. Nosso problema é com Deus. Somente em segundo lugar que você vai ter um problema com a outra pessoa. Então, temos que seguir o que a Bíblia fala. E olha o que a Bíblia fala. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Essa tem que ser a nossa relação com as pessoas que estão que nós estamos sob elas, sob as suas ordens. Seja um chefe, seja um patrão, seja um gerente, seja um dono de empresa, não importa. Tua relação primeira não é com ele, a tua relação primeira é com Deus. E o que você tem que se preocupar é com Deus. Se você se posicionar, observar bem esse preceito, né, você vai ver que vai mudar muitas coisas na tua vida e na tua relação de trabalho. Às vezes nós somos muito nervosos, irritados com aquilo que acontece no nosso ambiente de trabalho. Porque você não é bem considerado, porque você não é bem aceito, porque as pessoas de repente te tratam mal, mas você tem que entender que, em primeiro lugar, a tua ação tem que ser para agradar a Deus, né? Sempre que você estiver trabalhando, você tem que pensar assim: enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser o melhor funcionário possível. Se aquele lugar não serve para você, é outra questão. Você tem que colocar diante de Deus, pedir para Deus abrir uma outra porta para você. Mas deixar Deus fazer isso. Só que enquanto você estiver lá, você tem que agir dessa forma. Você ser um bom funcionário lá. Você agir porque quem está cuidando de você é Deus, né? E não o patrão, o chefe. E também tem um outro problema. Você não pode se esquecer que a tua vida está servindo de testemunho para outras pessoas. Alguém observando você. Alguém que sabe que você é cristão. E o teu testemunho ali é importante para que outros olhem para Jesus. Eu estive muito tempo na vida profissional, trabalhando muito tempo com muita gente. E algumas vezes em cargos de chefia, de administração. Infelizmente, eu vi algumas vezes pessoas cristãs, ou pelo menos se dizendo cristãs, que deram mau testemunho dentro da empresa. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Porque o nome de Jesus acaba sendo ressaltado ali através da vida daquela pessoa. Alguém sempre falava: olha, ele falou que é cristão, olha o que ele está fazendo. E isso é triste para o evangélico quando isso acontece, né? Mas há uma palavra também para os patrões aqui, para os chefes, para os líderes, né? Para que eles tratem
os seus subordinados com justiça e igualdade. Para que eles tratem com justiça e igualdade. Por quê? Porque Deus é que está vendo. Deus é que é o juiz. Deus é que controla essas coisas. Deus é o que sabe o que você está passando.